Boa tarde, gente. A gente está iniciando a aula de física online, tá? Dessa maneira, por quê? Porque como agora, tá? Se veio como orientação para a gente ter aula síncrona, então quando a gente está na escola, a gente está tendo ao mesmo tempo, transmitindo ao mesmo tempo as aulas, porém com física ela não vai poder funcionar assim, por quê? Porque física no segundo ano ele tem dois professores diferentes. No caso A e B, um professor, e C e D é outro, que no caso sou eu. Então, como a gente escolheu, se fosse escolhido uma turma para seguir aquele horário dessa turma, para se ter as aulas síncronas, tá? Então, a turma que foi escolhida não foi a turma do C e D. Então, as aulas de físicas só estão ocorrendo síncronas para essas turmas, ao mesmo tempo que está na sala de aula, está no presencial. Então, para que vocês não fiquem sem assunto, as aulas de física, exclusivamente as aulas de física, vai ocorrer nesse formato online, tá? Através da videoconferência. A princípio, está sendo toda quinta-feira, mas vai haver uma reorganização de horário, então pode ser que o dia da aula mude, mas aí eu vou estar avisando a vocês lá no Classroom, tá certo? Sem problema nenhum, eu aviso antes. Caso mude o dia da aula de física online por conta do novo horário, tá? Compreendido esses avisos iniciais, então eu já posso iniciar com vocês, tá, o conteúdo. Agora, tá, a gente vai falar sobre um assunto da física, que ele agora está relacionado com oscilações, tá, ondas e acústicas. Então, quais são as primeiras ideias, tá certo, que a gente tem sobre oscilações e ondas, por exemplo? O movimento de oscilação e vibração, tá? São comuns no nosso cotidiano, mas em que sentido, tá? No sentido aí, um exemplo bem claro disso é quando a gente fala das ondas sonoras, tá? Que por causa dessa sua movimentação, é que essa movimentação, a gente diz que é uma movimentação vibratória, tá? Elas são geradas, certo? E depois captadas pelo nosso sistema auditivo. Então, o som que a gente escuta, tá? É ocasionado pelas ondas sonoras, certo? Que elas são geradas, elas são, a sua movimentação é de forma vibracional, então com isso elas vão ser geradas e vão ser captadas, tá? Pelo nosso sistema auditivo. Esse e outros temas vai fazer parte agora desse conteúdo de oscilações, tá? Ondas e acústicas. Ainda agora nessa aula, a gente vai falar um pouquinho também sobre os movimentos periódicos de uma onda, tá certo? E os diferentes tipos de onda, os diferentes tipos de movimento que uma onda pode utilizar, certo? Depois vamos ver a questão da acústica, um pouquinho mais para frente, tá? Mas o que seria, então, oscilação? A oscilação, tá? Ela é um tipo de movimento especial que vai ocorrer quando uma força, tá? E essa força ela vai atuar no corpo, que é proporcional ao deslocamento do corpo, tá? Da sua posição de equilíbrio, certo? Essa força ela está sempre direcionada, tá? À posição de equilíbrio daquele corpo, certo? Causando de forma repetidamente, tá? Um deslocamento que a gente chama de vai e vem, tá? Do corpo ao redor da posição que ele se encontrava em equilíbrio. Então, esse movimento, tá? Que esse corpo está realizando de vai e vem, é o que a gente chama de periódico harmônico ou periódico, tá?
Então, isso também ainda pode ser chamado como vibração ou movimento de oscilação, tá? Um exemplo de oscilação é quando a gente tem os pêndulos, as cordas de instrumentos musicais, tem outros também, agora já levando em conta com a química, as vibrações dos átomos em moléculas ou cristais, diversos outros exemplos podem caracterizar, tá, o que são oscilações. Num sistema oscilante mais simples, tá? Eles são chamados de oscilador harmônico simples, unidimensional e tem apenas um grau de liberdade, tá? Então, agora a gente vai trabalhar muito com a relação do grau, certo? Seno, cosseno, tá? Que são coisas que vocês já tiveram contato, certo? E essa imagem aqui, ela mostra muito como é o movimento oscilatório, tá? Essa aqui desse corpo, tá? Ele está realizando um movimento oscilatório, que esse movimento oscilatório é característico do vai e vem, tá certo? Então, todo movimento oscilatório, ele vai e vem realizado de forma simétrica, tá? Em torno do ponto de equilíbrio. E qual seria o ponto de equilíbrio? O ponto de equilíbrio seria esse aqui, tá? Onde o movimento oscilatório, tá, do corpo, ele tá indo e voltando, tá certo? Ao redor do ponto de equilíbrio. Quando a gente diz que é um movimento periódico, todo movimento oscilatório, ele se repete, tá? Por quê? No momento em que ele está se repetindo, ele está tendo aí um certo intervalo de tempo, e esse intervalo de tempo, ele é igual. Então, no momento que ele está indo, ele está realizando, tá? Esse movimento oscilatório de vai, tá? Em um intervalo de tempo. Quando ele está voltando, ele também está realizando esse movimento oscilatório no mesmo intervalo de tempo. Esse intervalo de tempo, eles são iguais, tá certo? Então, quando um movimento se repete em torno de uma posição de equilíbrio em intervalo de tempo regular, a gente chama isso de movimento harmônico simples, tá? Olha só, esse movimento oscilatório e vibratório que eu falei tanto, tá? É como se a gente pegasse um, um pêndulo assim e proporcionasse, fizesse a movimentação. Quando você está aqui, ele está no ponto de equilíbrio. Mas quando você solta, é como se ele fosse realizar uma movimentação, assim. Ó. Então, essa movimentação é uma movimentação oscilatória, vibratória, tá? Que vai ocorrer em um intervalo de tempo regular, certo? Então, o movimento oscilatório ele pode ocorrer de forma periódica em torno da posição central, que a gente diz que é a posição de equilíbrio, tá? Que é conhecida, lógico, como ponto de equilíbrio de um movimento oscilatório, tá certo? De uma maneira geral, tá? A distinção entre o movimento oscilatório e o movimento vibratório, ela não é tão clara assim, tá certo? Mas tem cientistas que eles vão definir uma vibração como uma oscilação que ela vai se repetir, tá certo? Então, outros cientistas eles vão dizer que os termos oscilatório e vibratório, tá? Eles são sinônimos um do outro, tá? Então, tem ainda diversas definições, tá? Para a questão do movimento oscilatório e vibratório. Ela não está tão clara assim. Quando eu digo tão clara, não tem apenas uma definição só, tá? Há diversas definições que vão nos ajudar a entender o movimento oscilatório e vibratório, certo? Aqui vocês podem ver, tá, a questão das grandezas relevantes no movimento oscilatório. As grandezas que são relevantes no movimento oscilatório, que é tempo, que agora passamos a conhecer como período, tá? E frequência, que é representado pelo F, tá? A gente pode se tratar o movimento
oscilatório como sendo um movimento repetitivo, tá? Então, a análise dessa repetição, dessa vibração, tá certo? No momento que está ocorrendo a oscilação, tá? Ela pode ser feita pelo conceito do período, que é o tempo, tá? E da frequência em que ela está ocorrendo. Então, o período, tá? Ele vai indicar ser o menor intervalo de tempo no qual esse evento vai se repetir. Então, a unidade métrica, tá? A unidade de medida do período no movimento oscilatório, lembrando que período é tempo, vai ser em segundos, tá? De acordo com o SI. E o SI é o Sistema Internacional de Unidades ou internacional de Medidas, tá certo? Já a frequência, ela tem por definição ser, tá? O número de períodos em que cabe uma determinada unidade de tempo, ou seja, um número de vibração que está ocorrendo, tá? Aquele movimento oscilatório em um determinado tempo, tá certo? E a unidade, se a unidade de tempo ela é segundos, então a frequência ela vai ser dada em hertz, tá? Que é Hz. Então a unidade de frequência, tá? No movimento oscilatório, ela vai passar a ser hertz, que é Hz, tá? Então a fórmula que a gente vai utilizar aqui é o tempo, tá? Que a gente diz período, o período igual a um dividido pela frequência, tá certo? Então, essa relação do período e a frequência é dada por essa fórmula que eu apresentei a vocês, tá? É ainda uma questão muito importante no movimento oscilatório, quando a gente fala da amplitude, tá? A amplitude, ela é um movimento oscilatório, tá? Onde é medida a maior distância do corpo em relação à posição de equilíbrio, tá certo? Isso quando a gente fala de amplitude, é quando a gente está observando que aquele pêndulo, aquele corpo, ele está realizando uma movimentação oscilatória, tá? E o intervalo de uma movimentação oscilatória para a última que ele vai realizar é a que a gente diz que é a amplitude. Ou seja, daqui ele realizou o movimento oscilatório. Mas será que até aqui ele está realizando outro movimento oscilatório, mas, porém, para ele chegar aqui, tá? Ele está passando por vários pequenos movimentos oscilatórios até chegar a isso aqui e depois voltar. Então, isso que a gente chama, essa distância que a gente chama, tá? A gente pode dizer que é uma distância, agora a gente chama de amplitude, tá certo? Então, a gente já falou de amplitude, já falou do período, da frequência, tá? Então, aqui eu vou mostrar a vocês um exemplo, certo? De realização, tá? De aplicação dessa fórmula. Vê só, essa questão que eu vou realizar para vocês agora, responder para vocês agora, ela está na página 128 do livro, certo? Que é a questão 3, para vocês entenderem realmente como é uma aplicação prática, tá? Dessa fórmula de período, tá? Que a gente vai passar a conhecer agora como sendo período. Só vou virar a câmera aqui para vocês visualizarem melhor, tá certo? Eu fazendo esse cálculo para vocês. Vocês estão conseguindo visualizar a folha, né? Sim. Então, vai só. Na questão 3 da página 128, ela está dizendo o seguinte, tá? Uma lâmina flexível está presa de forma perpendicular a um suporte, de acordo com a figura ao lado, tá? Uma pessoa puxa
a extremidade livre da lâmina, soltando. Em seguida, essa lâmina começa a vibrar, certo? Então, na letra A, ele está dizendo que se a lâmina demora 4 segundos para realizar duas oscilações completas, então qual é a frequência desse movimento? Se ela demora 4 segundos, então 4 segundos é o período, é o T, tá certo? Então, T a 4 segundos. O que essa questão realmente quer saber é o F, tá? Que o F é a frequência. A gente já tem os dados necessários. Então, assim, a gente basta agora substituir, tá? Na fórmula, tá? Que é T igual a 1, certo? Dividido por 4. Não, desculpe. Se a gente vai substituir na fórmula, certo? Então a fórmula é o seguinte, tá? T, que é o período, igual a 1 dividido pela frequência. Então a gente tem o tempo, então tá pedindo aqui a frequência. Então vai substituir aqui, tá certo? 4 igual a 1 dividido pela frequência. Então, como é que a gente faz o seguinte? Se a lâmina ela leva 4 segundos para realizar duas oscilações completas, então significa que ela deve realizar meia oscilação por segundo, tá? Então, assim, a frequência dessa oscilação, tá? Vai ser de quanto? Relacionando isso que eu acabei de mostrar a vocês. Quanto é que vocês acham? Se ela realiza duas oscilações completas. Qual seria a frequência desse movimento? Porque aqui, lembrando, tá, que está sendo relacionado a somente uma oscilação. Porém, a questão está dizendo que ela realiza, tá, duas oscilações no período de 2 segundos. Então, do jeito que eu coloquei aqui, tá correto? Não, né? Porque aqui eu estou relacionando apenas uma oscilação, tá? Uma volta completa. Mas a própria questão diz, tá? Que foi realizada duas oscilações. Então, como é que a gente pode fazer essa relação a partir daí? Vê só, tá? Então, agora a gente precisa reescrever essa fórmula no sentido de que tem que se relacionar a quantidade de oscilações completas que essa lâmina está realizando, tá? Naquele determinado intervalo de tempo, naquele período. Se aqui está apenas relacionando uma oscilação, como a questão disse que são duas, então aqui vai mudar, tá? Então, em vez de ser um, vai ser agora, tá? Para relacionar as duas oscilações nesse período de 4 segundos, vai ser 4 igual a 2 sobre F. Então, quando a gente faz meio pelos extremos, a gente tem 2 igual a 4 vezes F, tá certo? Só que a gente quer saber a frequência. Se a gente quer saber a frequência, então a gente passa o 4 para antes da igualdade, tá? Dividindo. Então, vai ser 2 sobre 4 igual a F. Então, a frequência, tá, dessa lâmina
vai ser 0,5 Hz. Compreenderam como é que a gente utiliza, tá? Essa fórmula de período? Porque aqui a gente tem que relacionar, tá? Quantas oscilações ela está fazendo naquele determinado período, naquele determinado tempo. A fórmula em si, ela está relacionando apenas uma oscilação completa, mas a própria questão diz, tá, que nesse tempo de 4 segundos, a lâmina realiza duas oscilações completas. Então, a gente não pode dizer mais, tá, que T vai ser igual a 1 sobre F, porque aí é só uma oscilação. Então, a gente tem que identificar, tem que reescrever, dizendo que o período, tá, vai ser igual a 2 sobre F, já que a lâmina que a gente está estudando realizou duas oscilações completas, tá? Num período de 4 segundos. Ok? Entenderam como é que se resolve essa letra A? Na letra B, tá certo? Tá pedindo para considerar o item anterior, calculando agora o intervalo de tempo, certo? Então a gente sabe que o período é o inverso da frequência, certo? Então, se o período é o inverso da frequência, como é que a gente pode utilizar o dado que a gente descobriu na questão anterior, que foi a frequência, tá? De 0,5 Hz. Então, agora a gente quer saber, tá, o período que ela está realizando em uma oscilação completa. Então, a gente agora pode realmente, na letra B, tá, utilizar a fórmula como ela é apresentada em relação a uma oscilação completa. Certo? Porque agora a gente tem a frequência e a gente quer saber o tempo que ela vai realizar uma oscilação completa. Então, T vai ser igual a 1 dividido por 0,5. Então, T vai ser igual a quanto? O tempo, tá? O período vai ser igual a 2 segundos. Certo? Compreendido até aí, gente? Sim, Tudo bem, então. Eu vou continuar a deixar a câmera assim, tá? Porque eu vou tentar desenhar para vocês algumas questões não, alguns desenhos que a gente trabalha muito no movimento harmônico simples, que a gente conhece como MHS, tá? Vê só. Aqui, tá? A gente sabe que nesse exercício que a gente acabou de realizar, a gente acabou de ver um tipo de movimento oscilatório simples, tá? Então, um caso típico do movimento harmônico simples é um sistema de massa-mola, tá? O que é esse sistema? Esse sistema ele é formado por um corpo, certo? Tá? E esse corpo ele é preso a uma mola, tá? Característico assim, esse sistema de massa-mola, certo? Um corpo, ele é preso a uma mola, então ele vai oscilar de forma periódica em torno da posição de equilíbrio, em torno dessa posição aqui, tá certo? Então, o que é que eu vou mostrar para vocês agora, tá? É as representações de, por exemplo, de duas ou quatro movimentos distintos que esse sistema aqui ele pode realizar, tá? Quando a gente fala que ele pode realizar mais de três movimentos distintos, então a oscilação dele vai ocorrer de forma diferente. Mas em que sentido? Do primeira movimentação que esse sistema pode, tá?
realizar, a gente chama de distinção máxima. Então, o máximo que essa mola vai realizar o movimento oscilatório em relação ao ponto de equilíbrio. Então, a gente diz, tá? Que essa amplitude, que lembra que a amplitude é a distância que está realizando um movimento oscilatório, tá? Ela vai ser bem maior, tá? Que quando passa aqui, a esse ponto aqui, a amplitude ela passa a começar a diminuir, passa a chegar, pode até chegar a ser negativa, tá certo? E desse sentido para cá, quando ela está indo, a amplitude ela passa a ser positiva. Quando ela está voltando, ela está diminuindo a amplitude dela, certo? Em relação à distância da mola, tá? E chega a ser negativo, certo? E aqui seria, tá? A posição do ponto de equilíbrio, onde a velocidade, tá, do corpo em si vai ser igual a zero, porque quem está realizando a movimentação, nesse caso aqui, é a mola, tá? Então, a mola, ela vai representar a distância máxima, então a força elástica é a máxima. Então, a velocidade do corpo é nula, certo? E esse retorno, ainda falando para vocês, esse retorno à posição de equilíbrio, tá? A gente diz que é um tipo de movimento harmônico simples, tá? Onde a mola ela está voltando à sua posição de equilíbrio. Então, o corpo ele passa a ter uma velocidade no mesmo sentido da força elástica, que é a força que é realizada pela mola. Vocês entenderam? Compreenderam? Tá? Porque quando a gente está realizando uma distensão máxima, então a mola ela vai apresentar uma distância máxima entre seus movimentos oscilatórios, entre seus movimentos assim, tá? Ele vai aumentando sua distância. Então, isso a gente chama de distância máxima. Quando ele vai retornando à sua posição de equilíbrio, então a mola, tá? Ela passa a diminuir a sua amplitude, certo? Então, se ela passa a diminuir a sua amplitude, quer dizer que a mola, o sistema de massa mola, ela está retornando à sua posição de equilíbrio. Então, a velocidade do corpo, ela vai ser no sentido, tá, que está sendo realizado a força elástica, certo? Fora aí, a gente pode dizer, então, que já que esse aqui é o ponto de equilíbrio do sistema, tá? Se quando o corpo estiver voltando, tá, para o ponto de equilíbrio, a gente já consegue perceber que a amplitude, que é a distância que aquele corpo está percorrendo, tá diminuindo. Vê onde ele chegou quando a gente fez quando ele realizou o máximo da sua movimentação oscilatória. Então, quando ele chega aqui, tá? A mola está indicando que ela está na sua posição de equilíbrio. Então, a gente diz que a força elástica ela é nula, porém o corpo ainda tem uma certa velocidade. Então, ele vai tentar diminuir ainda mais a questão da sua amplitude, tá certo? E isso pode ter ainda mais de três movimentos harmônicos simples, tá? Vocês compreenderam mais ou menos que há diversas quantidades, há diversos tipos de movimentação, por exemplo, dentro de um sistema que realiza um movimento oscilatório? Conseguiram compreender? Bom, eu vou entender que sim, tá certo? Então, vê só. Quando a mola ela é
comprimida ou esticada, tá? Quando ela se expande ou quando a gente comprime essa mola aplicada a um determinado corpo com uma força elástica, tá? Para tentar deslocar o corpo da posição inicial que ele se encontra, que a gente diz que é a posição inicial de equilíbrio, tá? É preciso a gente esticar essa mola que está ligada a esse corpo, tá certo? Que ao gente soltar esse corpo, tá? Ele tende a querer voltar à sua posição de equilíbrio, certo? Que é a posição inicial. Então, isso ocasionou, de certa forma, que a mola ela sofra uma deformação, tá certo? Nela. Então, essa figura que eu tentei desenhar da melhor forma possível para vocês, ele tenta mostrar essa questão aí de deformação em relação à mola, tá? Então, além da gente falar da força elástica que eu falei para vocês, existe no sistema harmônico simples a questão da força restauradora, tá? Que é uma força responsável pelo fato do corpo oscilar em torno da posição de equilíbrio que ele se encontrava antes. Então, essa força restauradora, ele tenta colocar o corpo novamente na posição de equilíbrio que ele se encontrava antes, tá certo? Então, a gente pode dizer que os elementos presentes nesse exemplo que eu coloquei para vocês, eles vão nos permitir colocar de uma maneira geral, tá? A explicação para um movimento harmônico simples, tá? O que é um movimento harmônico simples a partir desse exemplo que eu mostrei para vocês? É um movimento que vai ocorrer de forma periódica, tá? Com um determinado intervalo de tempo regular, certo? De um corpo em torno em seu, como é que eu posso dizer, em torno do seu ponto de equilíbrio, tá? Isso vai ocorrer quando o corpo ele é submetido a uma força restauradora, tá? Esse corpo ele tende a ser submetido a uma força restauradora para tentar colocar esse corpo novamente na sua posição de equilíbrio. Então, a aceleração desse movimento ela vai ser dirigida para a posição de equilíbrio e sua intensidade ela vai ser proporcional à distância, tá? Em relação à posição de equilíbrio, tá certo? Então, agora que a gente já começou a entender, tá? A questão do movimento harmônico simples, que aqui nessa figura, tá? Vai mostrar da melhor forma o desenho, certo? Do sistema massa-mola que eu tentei apresentar para vocês. Então, se vocês podem perceber, ela tem o corpo ligado a uma mola. Então, esses espaços que estão correndo, tá? O corpo aí está indicando que ele está na posição de equilíbrio. Se ele se deslocar novamente, ele vai tender a ir, a voltar, mas ele está buscando nessa movimentação, nesse movimento oscilatório, tá? Entrar novamente no seu ponto de equilíbrio, tá? No seu ponto inicial, certo? Então, aqui também a gente pode ver outro sistema, tá? Que é o oscilador de massa-mola, quando agora a gente está trabalhando na vertical. Antes a gente viu esse sistema oscilador massa-mola, tá? No sentido horizontal, certo? Então, aqui a gente já percebe que esse sistema, tá? Do oscilador de massa-mola no sentido vertical, certo? Então, veja, ele vai ocorrer da mesma forma no sentido vertical. Porém, agora, tá? A gente vai ver que por conta dele ocorrer nesses dois sentidos, há uma das variáveis, tá? Que mais relevante no movimento harmônico simples
é a questão do período do tempo, tá? Que isso ocorre por quê? Porque a característica mais marcante é a questão da forma regular que isso está ocorrendo, tá? Então, vai ser muito útil, por exemplo, na questão das medições de tempo, que isso a gente vê quando a gente usa o pêndulo, tá? A questão do pêndulo, que ele era utilizado para marcar o tempo de algumas situações, tá? Então, como é um período de um sistema massa-mola pode ser calculado? Então, um período de um sistema massa-mola, tá? Tanto na horizontal como na vertical, tá? Ele pode ser calculado pela seguinte expressão: o período é igual a 2 vezes π vezes a raiz, tá? Da massa sobre a constante da força elástica, tá certo? Então, olha só, o que é π? Π, tá? É uma grandeza da matemática, então π também tem um valor já tabelado, tá? Que o valor de π é 3,14, certo? A massa nessa questão agora vai ser dada em quilogramas, tá certo? E K, se vocês lembrarem lá do primeiro ano, quando a gente estuda as leis de Newton, K é a constante, tá? Da força elástica. Então, essa constante da força elástica, tá aqui, a gente agora está trabalhando com molas, com sistemas de mola, massa-mola, por exemplo. Então, a gente agora está relacionando com essa força elástica. Então, a constante que a gente vai ter que utilizar, que a gente deve utilizar, ela é dada em Newton por metro, está certo? Então, newtons, vocês sabem que newtons é dado, tá? É a mesma coisa que se você dizer que é quilogramas vezes metro por segundo ao quadrado, tá certo? Para simplificar isso, a gente coloca o N maiúsculo, que significa ser Newton. Então, a gente vai ver, tá? Mais um exemplo de como se resolver essa questão, tá? De calcular o período do sistema massa-mola. Tá? Esse exemplo, ele se encontra na página 131 do livro, certo? Que é a questão 8. A questão 8, ele diz o seguinte: um corpo preso a uma mola, ele está inicialmente em repouso na direção vertical. Então, ao se deslocar da posição de equilíbrio, o corpo inicia um movimento oscilatório, tá? Sabendo-se que esse corpo tem massa igual a 2 quilogramas e que a constante elástica é de 200 newton por metro, calcule o período do movimento oscilatório. Então, a gente vai obter o período do movimento oscilatório, tá? Pela seguinte fórmula: T igual a 2 vezes π vezes a raiz da massa dividido pela constante elástica. A questão, tá? Ela forneceu a massa, tá? E forneceu a constante elástica. Então, a gente tem tudo o que é necessário para descobrir o período, o tempo, tá? Desse movimento oscilatório, certo? Então, agora a gente vai substituir na fórmula. T é igual a 2 vezes π, mas para melhor vocês entenderem, tá? A gente coloca o valor de π, que é um valor já calculado, tá certo? Que tem como valor 3,14. Então, π sempre vai valer 3,14, tá certo? Vezes a raiz de 2 quilogramas dividido por
200 newton por metro, tá? Então, aqui, o tempo, o ter, vai ser igual a 2 vezes 3,14 vezes a raiz agora, tá? Da divisão de 2 por 200, que é 0,01. Então, o período, o tempo, vai ser igual a 2 vezes 3,14 vezes agora a raiz de 0,01, que vai ser 0,1, tá certo? Então, aqui a gente faz a multiplicação e nessa multiplicação de 2 vezes 3,14 vezes 0,1, a gente obtém o período desse movimento oscilatório, que é 0,6 segundos. Compreenderam? Compreenderam os termos que apareceram aqui? Preciso. Sim. Certo. Então, agora a gente vai para a letra B, tá? Na letra B, está pedindo para colocar esse sistema em um plano de inclinação de 30 graus em relação à direção horizontal e sem atrito. Então, o período do movimento ele vai aumentar, ele vai diminuir ou ele vai permanecer o mesmo. O que é que vocês acham? Se a gente colocar, tá, esse sistema do corpo de massa mola do corpo presa agora em uma inclinação, em um ângulo, tá, de 30 graus em relação à posição horizontal, tá certo? E sem atrito, como é que vai ser feito o período de movimento oscilatório dele? Esse período, ele vai aumentar, ele vai diminuir ou ele vai permanecer constante? E aí, o que é que vocês iriam dizer nessa questão, responder? Olha só, tá? Nesse caso aqui, o período, ele é o tempo, tá? Regular que essa mola, ela está realizando um movimento oscilatório, tá? Se o período, ele é um tempo regular, então ele não vai se alterar, ele vai permanecer o mesmo, tá? Pois o que é que vai influenciar nesse período? Esse período, esse tempo, ele vai depender muito, tá? Da mola e da constante dessa mola, ou seja, da força elástica e da constante dessa força elástica. Se a constante ela não se alterar, então a gente não tem mudança na situação no geral, entendeu? Se essa constante ela não se altera e se essa força elástica ela também não for alterada, então a gente não vai ter mudança em relação ao período do movimento oscilatório. Então ele vai permanecer o mesmo, tá certo? Compreendido? Vou entender que sim, tá? Então, devido ao tempo, certo? Eu vou encerrar por aqui hoje, tá? Porque depois eu vou mostrar para vocês, se vocês ainda tiverem lembrados, a questão em relação do movimento circular uniforme. Vocês lembram sobre esse assunto que vocês viram no primeiro ano? Ó, oh, esse silêncio, tá? Me diz que sim, certo? Mas caso não, para a próxima aula de física, tá? Deem uma olhadinha, pesquisem na internet, tá?
a questão do movimento circular uniforme, porque o movimento circular uniforme, a gente agora vai relacioná-lo com o movimento harmônico simples que a gente viu, tá certo? Dei uma pesquisadinha nesse conceito do movimento circular uniforme, porque no movimento circular uniforme, por exemplo, que entra a questão do seno e do cosseno, tá? Que a gente agora vai utilizar também para o movimento harmônico simples. Mas aí eu preciso que vocês estejam afiados em relação ao movimento circular uniforme, tá? Pode ser? Então, para a próxima aula, dê uma estudadazinha sobre o movimento circular uniforme, para aí vocês, com isso, vão conseguir entender agora a relação desse movimento, que vocês já viram, com o movimento que a gente está estudando, tá certo? Que é o movimento harmônico simples, que são as oscilações, tá? Bom, a frequência eu vou colocar assim que eu encerrar a videoconferência lá no Classroom. As aulas de física até então vai ocorrer toda quinta-feira, tá certo? Das 2h40 até as 4 horas. Se tiver alguma mudança nesse horário, eu vou comunicar a vocês lá no Classroom, tá certo? Então, gente, obrigada. Qualquer dúvida, certo? Vocês podem estar falando comigo no WhatsApp, tá? Ou lá no Classroom mesmo. E o que é que eu posso falar mais? Tente responder as questões da página 128 e 131, certo? Para vocês praticarem essas duas fórmulas que a gente viu hoje, tá? Que essas questões dessas duas páginas, elas trabalham muito isso, certo? Porque aí quando eu passar a atividade, vocês já vão estar afiadozinhos, já vão estar entendidos, tá certo? E guardem, tá? Essas questões respondidas no caderno de vocês, porque aí no final, perto já do final da realização da prova, eu vou pedir para que vocês me mandem a foto dessas questões que eu passei do livro respondidas lá no Classroom, tá bom? Então, gente, eu vou estar encerrando por aqui. Obrigada e até a próxima.